Olá, que tal? Eu sou Larissa e você é sua professora de espanhol. E a aula de hoje será sobre países e nacionalidades. Você sabia que existem 21 países que falam a língua espanhola oficialmente? E observe no mapa que a maioria desses países são bem próximos ao Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre esses países? Temos Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Guinea Equatorial, Honduras, Panamá, República Dominicana, México e Espanha. E agora a gente vai falar um pouco sobre esses países, como colocaríamos os gentilícios desses países e, principalmente, como esses gentilícios mudariam de gêneros. Como seriam os gêneros das nacionalidades? Pois bem, na língua espanhola acontece algo bem parecido com o que acontece na nossa língua, na língua portuguesa, que é mudar a nacionalidade de O para A quando formos mudar o gênero. Por exemplo, australiano, australiana. Então, observem aqui que a gente mudou o O para A quando formos mudar o gênero da palavra. Hondureño, hondureña. Brasileño, brasileña. Então, aqui, mais dois exemplos que podemos ver uma mudança de gênero do O para A. E isso acontece sempre com as nacionalidades finalizadas em O. Já palavras terminadas em I, nacionalidades, gentilícios terminados em I acentuado ou em si, não sofrem alteração em relação ao gênero, ou seja, ambos os gêneros terão a mesma palavra. Por exemplo, ele es iraní, ella es iraní. Observem aqui que eu utilizei a mesma palavra iraní para ambos os gêneros, não modifiquei terminação nenhuma. Ele es nicaragüense, ella es nicaragüense. Mais uma vez, utilizei a mesma palavra para ambos os gêneros. Ele es canadiense, ella es canadiense. Outra vez, utilizamos o mesmo gentilício, a mesma nacionalidade para nos referirmos a ambos os gêneros. Então, observem aqui que alguém que mora em Irã vai ter o mesmo gentilício, independente se é homem ou mulher. Irani. Nicarágua, igualmente. Independente se é homem ou mulher, nicaragüense. E quem mora, quem vive, quem nasceu no Canadá, a mesma coisa. Canadiense. Existem algumas nacionalidades que finalizam também na letra A. E, como na questão anterior, nós não mudamos o gênero por finalizar em A. Então, por exemplo, ele es belga, ella es belga. Utilizamos aqui a mesma terminação, a mesma palavra, o mesmo gentilício para os dois gêneros. Ele es croata, ella es croata. Igualmente, finalizou em A, nós não mudamos, nós não fazemos nenhuma distinção em relação ao gênero. Então, gênero feminino, croata. Gênero masculino, croata também. Agora, vamos ver o nome dos países em espanhol e, em sua sequência, veremos a nacionalidade, o gentilício, certo? Então, eu vou falando e eu gostaria que você repetisse nesse tempinho que eu vou deixar. Brasil, brasileño, brasileña. México,
Mexicano, mexicana. Argentina, argentino, argentina. Itália, italiano, italiana. Estados Unidos, estadunidense. Inglaterra, inglês, inglesa. França, francês, francesa. Japão, japonês, japonesa. Espanha, espanhol, espanhola. Holanda, holandês, holandesa. Alemanha, alemão, alemana. Suécia, sueco, sueca. Chile, chileno, chilena. Canadá, canadiense. Bolívia, boliviano, boliviana. China, chino, china. Austrália, australiano, australiana. Suíça, suíço, suíça. Hungria, húngaro, húngara. Rússia, russo, russa. Bélgica, belga. Equador, equatoriano, equatoriana. Turquia, turco, turca. Paraguai, paraguaio, paraguaia. Muito bem. E para fazer perguntas e respostas e responder quando alguém pergunta a nossa nacionalidade? Podemos falar de duas formas, de uma maneira formal e informal. Da maneira informal, utilizaríamos o tu e logo o verbo do tu. Então a pergunta seria: ¿de dónde eres? Repete, por favor. ¿De dónde eres? Muito bem. Então, essa pergunta é uma pergunta informal para saber a sua nacionalidade. E, de maneira formal, temos de dónde es, que utilizamos o pronome usted, logo o verbo também deve se referir a usted, que é uma maneira formal. Então, de dónde eres, de dónde es, são duas formas para poder nos referirmos e perguntarmos a nacionalidade de alguém. E para responder, temos de duas formas também. Falar o país de onde somos, por exemplo, soy de Brasil, ou podemos utilizar a nacionalidade, gentilício. Soy brasileño, soy brasileña. Certo? Então, por favor, repita comigo. Soy de Brasil, soy brasileño, soy brasileña. Perfeito. Muito bem. Então, vamos colocar em prática os termos, os nomes que vimos hoje?
Eu gostaria que você parasse o vídeo um pouco, completasse os espaços que estão em branco e depois corrigiríamos juntos, tá bom? Então, pare um pouquinho, faça o exercício e depois retome com o vídeo. Pois bem, vamos começar. Mi prima es de Cuba. Entonces, mi prima es cubana. Perfecto. Yo soy de Estados Unidos. Entonces, soy estadounidense. Mi madre es de Rusia. Entonces, mi madre es rusa. Perfecto. Mi hermano es de Canadá. Mi hermano es canadiense. Mi amiga es de Ecuador. Mi amiga es ecuatoriana. Perfecto. Mi profesor es de Brasil. Mi profesora es brasileña. Muy bien, perfeito. Então, o que aprendemos? Aprendemos um pouco sobre o vocabulário de países e nacionalidade. Também aprendemos o gênero dos países, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Hasta luego!